primeira Guerra do Golfo, cara, eu lembro, eu era bem novinho, né? Eu lembro que entrava ao vivo, né, nos plantões da Rede Globo, no meio da novela. Então você estava assistindo novela, naquela época a gente não tinha o acesso que a gente tem à internet, então a família sentava no sofá para ver da TV, ver novela, e nos intervalos entrava o plantão e uma imagem da CNN transmitindo os bombardeios estadunidenses à capital iraquiana, Bagdá. Alguns pontos da fala do Max são importantes, né? Sobre a questão religiosa e étnica do Iraque. O Max pontuou que Saddam Hussein ele é sunita, mas a grande maioria da população iraquiana ela é xiita, 60% xiita, 35% sunita e 5% se divide entre cristãos, yazidis e curdos. Dá uma olhadinha nesse mapa que a gente vai colocar aqui, ó, é a distribuição étnica religiosa do Iraque, é um ponto importante aí que já linka muito daquilo que o Max disse de Saddam Hussein. Outro ponto importante para a gente trazer é que nesse momento da invasão estadunidense ao Iraque, quem era o presidente dos Estados Unidos era George Bush, o Bush pai. Tá? Então nós temos dois Bush, o Bush pai, que vai dar início à Guerra do Golfo, e o Bush filho, dentro da doutrina Bush, pós-atentado de 11 de setembro. Então, dois Bushes invadiram o Iraque. O Max trouxe alguns pontos que dá para a gente incrementar, cara, com muito dado interessante. O Iraque, como recebeu muito apoio militar estadunidense, fora, cara, as imensas jazidas de petróleo localizadas principalmente na região norte do Iraque, eles compraram muito armamento. E nesse final da década de 80, o Iraque se configurava entre as seis maiores países com armamento do mundo. Tá? Então, você tinha lá Estados Unidos, a União Soviética, e o Iraque, o pequeno país do Oriente Médio, figurava entre as 6 maiores potências. Isso inflou Saddam Hussein, que falou, é agora que eu vou expandir o meu domínio sobre o Oriente Médio, que você tinha ali muitos países pequenos, dentre eles o Kuwait. A guerra dá início. Saddam Hussein invade o Kuwait. Mas logo depois, o Kuwait, recebendo apoio estadunidense e da Arábia Saudita, eles se articulam uma grande ofensiva que consegue empurrar o exército iraquiano. Mas o marco desse conflito foi a Batalha Tempestade no Deserto. Foi aí quando os Estados Unidos utilizam pela primeira vez o Sistema de Posicionamento Global, o GPS. O GPS foi uma ferramenta que foi utilizada como arma nessa batalha, crucial para a derrota do Iraque. Mas por que, Jean? Gente, você está ali numa batalha no meio do deserto, tinha muita tempestade de areia. E a tempestade de areia favorecia quem? Os iraquianos ali no conflito, já que eles estavam acostumados com o terreno e com a condição climática que o deserto vai inserir dentro daquele contexto. Os Estados Unidos, utilizando o GPS, conseguia fazer ataques de mísseis pontuais exatamente onde estava alocado o exército iraquiano, principalmente os milhares de tanques de guerra iraquianos adquiridos, sabe de onde? Sabe quem vendeu vários tanques de guerra para o Iraque? Não? O Brasil, isso mesmo. O Brasil vendeu muito tanque de guerra para o Iraque nesse período aí do final da década de 70, início da década de 80. E esses tanques de guerra era a peça fundamental ali do conflito para os iraquianos. Mas os Estados Unidos, com poderio militar muito superior, utilizando tecnologia muito avançada, consegue empurrar o exército iraquiano. Mas isso não ficou somente nessa batalha. Você teve aí o bombardeio da capital Bagdá, incessante, que aí eu lembro, né, trago para vocês no início da minha fala, aquelas recordações que eu tinha como criança dos bombardeios estadunidenses.
Os Estados Unidos colocou vários navios no Golfo Pérsico, e ali do Golfo Pérsico ele mandava os mísseis direto para a capital iraquiana. Tá, o Iraque perdeu a guerra, mas aí eu vou jogar a bola para o Max. Max, os Estados Unidos derrotou o Iraque, mas Saddam Hussein permaneceu no poder? Isso é muito interessante, né? Porque foi rapidamente, né? Foram 3 meses, os Estados Unidos né, tomou e ele tinha o Saddam na mão. Podia ter matado o Saddam, podia ter prendido o Saddam. Mas lembra do ponto religioso que eu falei lá atrás? Para os Estados Unidos, nesse momento, era interessante manter o Saddam no governo. Ele ficando quieto lá dentro do Iraque, sem tentar invadir, porque o Saddam ele tinha aí uma visão que não era de extremismo religioso. Ele era um ditador autoritário demais, mas ele ficando quieto no Iraque, ele servia como um paredão, como uma barreira para o avanço jihadista islâmico, né, extremista que eu tinha naquele momento no Oriente Médio. E os Estados Unidos, né, deixa o Iraque quieto, depois que destrói, tira o Iraque do Kuwait, né, e ainda bombardeia muito e tudo mais. Quero fazer um recorte aqui, que agora em janeiro saiu a análise do relógio do fim do mundo, né, feito aí por cientistas atômicos, né, que é um relógio de 200 segundos. Coloca aqui, ó, para vocês verem, ó, aqui na tela, tá vendo? O relógio do fim do mundo, tá? Que é o momento em que de 0 a 200 segundos, né, quanto mais próximo de zero, mais perto nós estamos aí do cataclisma, né? Eu dou uma aula sobre essa em janeiro, Jean, de atualidades dentro da plataforma, tá? Então é muito legal essa aula, que vai mostrando assim, eles pegam risco nuclear, acidente ambiental e tudo mais. E aí nós avançamos, nós estamos mais perto, agora nós estamos a 90 segundos do cataclisma, né? Da extinção humana pelo próprio humano, chamada aí de relógio do juízo final. Só que o momento que ele esteve mais perto foi na Guerra do Golfo, certo? Que ele chegou aí a 30 segundos do zero, né? Então foi um momento realmente muito tenso. O armamento americano naquele momento era uma tecnologia que para a época era avançadíssima, muito fora. Então tudo que os Estados Unidos desenvolveu durante a Guerra Fria ele usou na Guerra do Golfo, né? Então é bem claro esse processo. Bom, o Saddam Hussein fica quieto e para os Estados Unidos ele tem essa serventia que eu falei para vocês, e a década de 90 é a década aí, né, que a gente chama do mundo, seria o mundo multipolar, que não é verdade, é um mundo unimultipolar, né? Os Estados Unidos lidera ali numa tríade União Europeia e Japão, mas é os Estados Unidos dominando. São 10 anos, basicamente, da Guerra do Golfo até 2001, que os Estados Unidos não tem oponente no planeta, não tem China desse tamanho, a Rússia está destruída pela Guerra Fria, os Estados Unidos pôs ordem no Oriente Médio, o mundo faz o que os Estados Unidos quer. O mundo está seguindo o neoliberalismo, o modelo americano capitalista, e os Estados Unidos ficou seguro demais de si. Né? Lá nos anos 70 também foi e treinou Osama Bin Laden, né? Que o Jean falou no início da fala dele. Então é muito interessante que aqueles que, em geral, dão trabalho para os Estados Unidos em algum momento foram treinados pelos Estados Unidos. Esse é o grande ponto. Quando chega em 2001, essa nova ordem mundial ela é chacoalhada. Né? O Jean falou que ele tinha lá os 18 anos, eu tinha 14, 13 para 14, eu estava na escola e eu lembro dos nossos pais chegando, né, na escola para buscar menino. Então eu lembro da mãe correndo buscando menino. O que foi? Os Estados Unidos foi atacado. Gente, nós estamos falando de um país que ninguém pensava em atacar. Ele que atacava os outros. Nós estamos falando de algo, é como se fosse uma proteção mundial que foi abalada. É isso que aconteceu. Então, foi assim, eu lembro do meu pai me buscando, falando do carro, o que foi? O que foi, pai? Desespero, eu já gostava muito de geografia. E eu falei, o que foi, pai? Ele falou, os Estados Unidos foi atacado. O que é isso? Estados Unidos foi atacado? Eu não vi ao vivo, né? O segundo, porque eu fui para casa. Mas cheguei em casa, assim, a escola fechou já no dia. Não teve aula. Olha isso, cara. Você estava em Franca, cara. Em Franca. Até alguém descobrir que existe Franca, você já descobriu. Para então. Hoje dá para pensar nisso. Mas foi desse jeito, né? E chegou em casa, a gente foi o dia inteiro, né? Passando. Eu também lembro do Carlos Nascimento falando. Então, assim, foi um choque de realidade que os Estados Unidos mandava. E foi atacado, né? No seu cerne. E aí, a ideia do Bush foi dar uma resposta rápida. Vamos atacar para não ser atacado. E aí ele faz primeiro o Afeganistão, onde estava o Osama Bin Laden. Enfim, acabou de completar 20 anos também, né? Em 2021, da guerra da invasão ao Afeganistão, que durou mais do que a guerra do Iraque. E os Estados Unidos põem esses que o Jean disse: Irã, Coreia do Norte,
Iraque. E aí, o Iraque, os Estados Unidos quis demonstrar a força que teve na Primeira Guerra do Golfo. E o George Bush já teve, nesse momento, antes da invasão, a maior aprovação da história de um presidente dos Estados Unidos. 91% de aprovação. Por quê? Porque o orgulho americano foi ferido. E aí o George Bush falou, nós vamos atacar porque nós somos o cavaleiro, né, montado no cavalo branco da paz e nós somos responsáveis, né, doutrina... Vocês lembram da ideia, né, do Destino Manifesto? Os Estados Unidos acha, realmente, os caras acham, grande parte do governo americano acha isso, que os Estados Unidos é o responsável pela paz mundial. Eles acham isso, que o mundo tem que acreditar nos Estados Unidos para fazer essa ideia do modelo americano. Os caras acreditam nisso. Você vê nas falas do Trump, do Bush, né, a América grande novamente, ou seja, os Estados Unidos têm que liderar o mundo. Esse é o padrão dos caras, de grande parte do governo, principalmente das ideias republicanas. Então, os Estados Unidos vai ter, nesse chaveamento, essa ideia. E aí, o Bush põe a doutrina, né, a doutrina Bush contra o eixo do mal, vamos acabar com o mal, e inventa provas contra o Iraque, né, inventa as provas das chamadas armas de destruição em massa. A gente não tinha internet, galera. Não tinha internet, tipo, assim, rede social, não tinha. Era o que a televisão falava e o que os Estados Unidos falavam, era o que a gente ouvia, certo? Então, era muito difícil uma mídia alternativa, nós não tínhamos isso. Então, a ideia, e isso ajudou demais, esse eixo do mal americano, ajudou demais o crescimento da xenofobia contra os árabes. A gente não tinha esse modelo xenofóbico contra os árabes. Não é que a gente era, todo mundo tem uma estrutura receptiva e tudo mais. Não era. Mas essa ideia do árabe como homem-bomba, por exemplo, e que a gente até vê pegadinha xenofóbica, tá um restaurante, chega um cara vestido, né, põe um barbão assim, chega o cara vestido estereotipado, né, de branco, aí ele põe uma mochila assim e sai correndo. E aí todo mundo acha que pelo fato de ele estar vestido como muçulmano, ele vai ser um homem-bomba. E aí criou-se essa ideia xenofóbica americana que se espalhou pelo planeta e os Estados Unidos inventa provas. O que ele base de prova? Ele chama um engenheiro químico do Iraque, que está fugido, e um ex-oficial que fala que o Iraque tem um laboratório móvel que produz uma arma em 45 minutos, armas de destruição em massa, que o Iraque tem isso. E aí, os Estados Unidos convoca novamente o mundo para atacar o Iraque, porque o Iraque tem essas armas. A Alemanha, que é aliada, não foi, França, que é aliada, não foi, e aí os Estados Unidos chega no Conselho de Segurança da ONU, Rússia não foi, nem China não foi. O que os Estados Unidos fez? Reativou a OTAN. Mesmo que não são com todos os países, mas reativa a OTAN, que estava paradinha desde o final da Guerra Fria. Então, começa a reativar esse processo da OTAN, mas a Arábia Saudita, que é o maior aliado lá no Oriente Médio, também não concordou, foi um plano maluco. E o Bush entendeu que ele precisava invadir para mostrar para o resto do planeta, e internamente, que era isso que os Estados Unidos ia fazer a partir de então. Então, a partir desse processo, eu lembro muito do Colin Powell, né, e da Condoleezza Rice, muito, né, o Colin Powell, secretário de Estado, né, que afirmou com toda certeza que havia armas químicas. Os Estados Unidos entrou, demorou 9 meses para achar o Saddam, né, o Saddam foi preso pelo atual governo que os Estados Unidos conseguiu colocar no caso. 20 anos depois, já, eu te pergunto, cadê as armas químicas que os Estados Unidos jurou que tinha?